Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Eu tenho o privilégio de ter aqui como convidado hoje o meu amigo Francisco Inocêncio. O Francisco é economista, tem pós-graduação em contábeis, em gestão pública, trilhou uma carreira maravilhosa no setor público que ele vai compartilhar com a nossa audiência. Eu tenho uma grande admiração pelo Francisco, já trabalhei em grandes projetos com ele também. Francisco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre a sua trajetória profissional, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente na nossa audiência. Bom dia, Augusto. Primeiramente, é um prazer estar contigo nessa nova atividade, nessa nova experiência e poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional, pessoal, entre outros fatores. A minha experiência profissional ela é muito interessante, Augusto, porque ela oscila muito de espaços. Eu comecei a minha atividade profissional no Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná como estagiário, né? Foi uma experiência gratificante, porque quando eu cheguei no prédio, era o primeiro prédio que eu vi na vida que tinha porta automática, Muito e legal. você imagina, como estagiário, eu falei: "Ponto, é aqui que eu quero ficar". E o Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, como estagiário, ele acabou tendo eu tive uma formação muito forte. Então eu fiquei por 12 anos e meio trabalhando no banco, né, aonde eu culminei com a carreira de analista financeiro dentro do banco. Eu tive uma ascensão muito grande nos concursos internos dentro do banco, onde eu busquei a formação necessária para o mercado financeiro. No entanto, no ano de 1991, o banco, dentro de uma política global, o Banco de Desenvolvimento foi liquidado, entrou em processo de liquidação. Então imagina, eu estava com toda a minha vida estruturada, tinha acabado de ter uma filha, Sim, e de repente, da noite para o dia, você estava desempregado, né, entre aspas. sim. Nós, queira ou não, nós éramos uma elite dentro do estado em termos salariais, né, então nós tínhamos um padrão muito diferenciado em termos do estado, e aí eu tive que reestruturar a minha vida profissional. Passei a prestar serviço para a massa falida do banco, com a intervenção do Banco Central, né, e em 1993 abriu o concurso para auditor da Receita Estadual. Então eu fiz o concurso em 93, passei no concurso, e em 94, então, eu deixei a massa, em liquidação e assumi como auditor fiscal na administração direta do estado do Paraná. Foi uma mudança radical na minha vida, né, eu fui trabalhar no interior, na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, ali em Ourinhos, na Jacarezinho e Ourinhos, trabalhar na estrada mesmo, efetivamente na divisa. Depois pedi uma transferência para Pato Branco, porque a família da minha esposa morava em Pato Branco. Eu falei: "Olha, como não tem como eu viver em Curitiba", eu peguei, loquei toda a minha casa e fui com a minha filha e minha esposa para Pato Branco. Sim. 3 meses em Pato Branco, eu tenho que vir a Curitiba, na sede aqui da Secretaria da Fazenda, e me deparo com o meu professor de matemática financeira, que era auditor fiscal. Daí ele falou: "O que você está fazendo?" Eu falei: "Olha, eu passei no concurso de auditor". Ele disse: "Não, nós queremos você aqui, porque nós precisamos de alguém que tenha conhecimento em estatística". E Nossa. eu dominava muito a parte de econometria e estatística, né. E aí me convidaram, o diretor da Receita Estadual me convidou para vir trabalhar em Curitiba. Eu ficava 15 dias em Pato Branco e 15 dias em Curitiba. Depois passei a ficar integralmente em Curitiba, e a minha esposa ficou em Pato Branco, porque não tinha como voltar em função das aulas da minha filha. E chegando na Secretaria da Fazenda, Augusto, teve um aspecto muito importante quando eu, assumi o cargo aqui na sede. Foi a minha experiência anterior no Banco de Desenvolvimento. Isso agregou, porque o meu trabalho no Banco de Desenvolvimento possibilitava eu ter uma visão muito macro do estado do Paraná. Aqui Sim. no banco nós pensávamos o estado do Paraná no curto, no médio e no longo prazo, com os projetos de viabilizar investimentos, atração de investimentos, de empresas e negócios para o estado. Então, quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, eu trouxe toda essa bagagem, toda essa expertise de gestão mesmo, de negócio, e com isso eu assumi de imediato a chefia do setor de estatística, e daí em 2003 eu assumo daí a Inspetoria Geral de Arrecadação, que é um dos cargos máximos da Receita Estadual. E aí, efetivamente, eu já tinha tido toda essa formação principalmente na parte de gestão pública, e eu pude colocar em prática na minha vida profissional, efetivamente, uma gestão voltada para resultados. Então eu montei um time
muito forte, pessoas escolhidas a dedo, e dissemos: "Olha, nós vamos ter o que vamos desenvolver um processo aqui de". Eu adotei um PDCA básico, né. Sim, Peguei o BSC, o BSC para fazer uma análise mais global da estrutura da organização, fiz um mapeamento diagnóstico, fiz um planejamento de curto, médio prazo, estabelecendo aí 4, 5 anos de planejamento para nós trabalharmos na área da arrecadação. E trabalhando com o conceito de células, né, trabalhei com líderes com células, e a partir daí nós conseguimos dar um novo norte para a estrutura de prestação de serviço ao contribuinte. Foi aonde nós implantamos a atual AR Internet, que à época era em disquete ainda, todo um procedimento muito básico. sim. Nós implantamos a guia única, a guia de recolhimento do Estado do Paraná, que antigamente tinha N guias, nós concentramos tudo em uma. Nós implantamos, que foi um desafio muito grande, que é a inscrição estadual online, ou seja, você entrava, isso eu estou falando há 15 anos atrás, né? Entrava e você fazia a inscrição online, e aí é uma experiência interessante que eu estava falando com o meu time, e eles disseram assim: "Francisco, está louco de liberar a inscrição para o contribuinte de forma automatizada, ou seja, confiar efetivamente no contribuinte". Aí a pergunta que eu fiz para eles era muito básica, eu falei assim: "Quantos no universo do contribuinte hoje que pede a inscrição, nós temos problemas?". Augusto, não chegava a 1%. Imagina. Daí eu disse: "Por que que eu vou sacrificar 99% se eu posso efetivamente equacionar 1%?". E com isso nós implantamos a inscrição automática da inscrição estadual. Não tivemos problemas nenhum. E aí, avançando na minha carreira profissional, eu segui por 5 anos como o inspetor-geral da arrecadação do estado do Paraná, até que o secretário da Fazenda me chama para um novo desafio, que era para assumir a área econômica da Secretaria da Fazenda. Então eles estavam com dificuldades ali na área econômica. A área econômica, para vocês entenderem, é a área que tem o contato com o setor empresarial de forma a fazer atração de empreendimentos por meio de incentivos fiscais dentro do estado do Paraná. Sim, Então ele me colocou esse desafio e eu disse: "Olha, aí esse é o melhor dos meus mundos, aí eu navego com a maior tranquilidade". Por quê? Com isso eu ia poder efetivamente trazer toda a bagagem que eu tinha do banco, do meu relacionamento com o setor empresarial, né. E assumi então em 2008 a essa diretoria, também trouxe o mesmo conceito que eu tinha implantado lá atrás de modelo de gestão, no mesmo formato, consegui estabelecer essa estrutura. Aí fiquei em 2008, 2009, foi um gestão de governo que ele era bem centralizado, era um governo na época, ele não era muito afeto ao relacionamento mais aberto com o setor privado, né, inclusive perdemos uma grande montadora em função disso, né. Mas aí dando um salto, em 2011 com o novo governo, né, eles me convidaram para eu remodelar todo o projeto de atração de investimento dentro do estado do Paraná. Então eu liderei um projeto que nós criamos o Programa Paraná Competitivo. Então, nós falamos, olha, eu falei: "Olha, nós precisamos dar uma nova dinâmica, nós precisamos conversar com o mercado, nós precisamos entender o mercado e criar uma forma de nós atrairmos esses investimentos para dentro do estado do Paraná e também evitar que eles venham a corroer os investimentos que já estão instalados". Então você trabalha em 2 frentes, uma de atração e a outra de estabilização dos empreendimentos dentro do estado do Paraná. E aí nós formatamos então o Programa Paraná Competitivo. Esse programa foi um desafio muito grande, né, que nós trabalhamos num modelo de comitê dentro do programa com a Secretaria de Indústria e Comércio, e com isso nós conseguimos dar um salto gigantesco em termos de captação de investimentos para o estado do Paraná. Foi um boom de investimentos. Ele passou por várias transformações, eu continuei à frente da gestão do programa, depois saiu da indústria e comércio, ficou totalmente centralizado na Secretaria da Fazenda, nós fomos fazendo as adequações, e é um programa que ele permeia todos os governos, com tudo que está nesse atual governo. Então eu fiquei daí por 10 anos à frente desse programa até 2018. Em 2018 eu me aposento pela como auditor fiscal, sim. e a aposentadoria é algo terrível, né, Augusto. Ela é maravilhosa, mas por outro lado é terrível, porque você tem que repensar. Você está eu sou extremamente alcoholic, né, eu trabalho no nível de estresse muito alto e de repente eu disse: "Olha, agora eu tenho que remodelar".
Então, em 2018, daí, com a minha aposentadoria, eu abri uma empresa de consultoria, até pela demanda no mercado. Logo que o mercado soube que eu tinha saído, houve uma demanda muito grande no mercado para que eu fosse atuar na área de consultoria. E 2 meses com a minha empresa já em funcionamento, já tinha fechado 4 contratos, né, recebi o convite da prefeitura de Curitiba, né, para assumir a modernização da área tributária da prefeitura de Curitiba. Que legal. Daí falei com a minha esposa, ela disse: "Nossa, você é louco". Seria mais ou menos o título do seu livro aqui, né. Sim, Eu falei: "Não, eu gosto desse estresse". Eu tenho uma paixão muito grande pelo setor público, sabe, Augusto. sim. Eu tenho o meu DNA é setor público. Então eu fiz um projeto, apresentei um projeto para a prefeitura de Curitiba, de reestruturação e modernização da área tributária. Eles aceitaram as minhas premissas, né, os meus requisitos, e comecei então trabalhar dentro da prefeitura de Curitiba. E lá foi uma experiência interessante, porque eu conhecia muito a estrutura tributária federal e estadual. Eu nunca me preocupei muito com a estrutura tributária municipal, né, eu sempre deixei em segundo plano. Eu falei: "Poxa, vai ser um desafio interessante, eu tenho aqui uma estrutura tributária onde eu tenho um ISS, que ele tem um pouco de característica do ICMS, apesar de ser monofásico. Eu tenho os tributos que incidem sobre patrimônio e propriedade, né, sobre propriedade, então eu vou conseguir navegar". E aí, dentro do meu planejamento na prefeitura de Curitiba, eu estabeleci com eles um período, um timeline de 4 meses. Eu falei: "Ó, em 4 meses eu vou fazer uma imersão dentro da estrutura tributária da prefeitura". Peguei 2 assessores e fizemos um mapeamento do processo, né, a base ali da essencialidade do BSC. Trouxe lá o antigo BSC Sim, para fizemos o mapeamento de todos os processos da prefeitura de Curitiba. Nós tivemos, pra você ter uma ideia, o relatório final nosso foram 650 páginas, aonde nós mapeamos processo a processo, e no mapeamento eu já fiz o to-be, ou seja, eu consegui, que é o modelo Aziz, né, eu peguei e fiz o to-be para que eu já identificasse os processos de melhorias. Então nós deixamos todo desenhado, o estágio atual e o que eu preciso fazer para chegar num processo de digitalização, modernização tributária. E aí nós construímos, com a equipe de TI, uma ferramenta de gestão de projetos, que não tinha lá. Então nós desenvolvemos uma ferramenta fantástica de gestão de projetos. Nós tivemos 141 projetos cadastrados, de curtíssimo prazo, curto, médio, de longo prazo. E a partir dessa ferramenta eu estabeleci com a minha equipe toda a estrutura de trabalho para que nesses 3 anos nós tivéssemos o sucesso. De forma bem rápida, em termos de números, eu consegui aumentar em 3 anos, com a minha equipe, a arrecadação tributária do município de Curitiba em 55%. Só espetáculo. não consegui mais por falta de equipe mesmo, né. Que era o próximo passo que eu deixei desenhado, que era você estabelecer um nível de arrecadação e, a partir desse nível, você começar a desonerar a carga tributária. Então, como eu tinha mais espaço para eu aumentar a arrecadação, eu poderia estabelecer um planejamento dentro da prefeitura de reduzir paulatinamente a carga tributária e compensar com a eficiência da máquina pública. Então, esse é o projeto que eu deixei para a prefeitura de Curitiba. Eu encerrei minhas atividades em março de 2022, lá na prefeitura, deixando tudo desenhado. Eu fiz uma equipe de transição, deixei com tudo que quem assumiu o meu cargo foram os meus assessores, né? Deixei e fiz essa transição, saí e disse: "Novamente, vou voltar então para a minha empresa", porque a minha filha atua no aspecto regulatório, e Sim. eu no tributário na minha empresa, né. Daí voltei, fiquei 2 meses fora novamente, aí a Secretaria da Fazenda me liga, do Estado do Pará me liga para eu retornar, porque eles precisavam de alguém na área de tecnologia da informação para fazer a gestão. Aí eu abordei com eles, né, fui fazer uma reunião com o secretário da Fazenda, eu disse: "Olha, eu não conheço nada de TI. Eu sei muito bem como utilizar a estrutura de TI dentro do meu negócio. Eu como negócio, não como CEO, né, na Secretaria da Fazenda". Daí ele disse: "Olha, Francisco, esse é o grande problema, porque eu até hoje eu passei com N pessoas que dominam a TI e nenhum conseguiram fazer um modelo de gestão, então eu preciso de gestor". Eu falei: "Então tudo bem". Aí é o que eu consigo fazer. Então eu assumi em final de maio como
responsável pela área de tecnologia da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, um desafio gigantesco da minha vida, Imagino. né? É muito grande, porque é uma área muito específica, é um mercado muito específico, desafiador, mas eu tomei como aprendizado. Então, estudei, novamente debrucei, comecei a navegar nesse mundo, a falar a linguagem da TI, né? Uma linguagem muito de símbolos e siglas, né? Participar de grandes contratos, e estou conseguindo fazer um trabalho muito interessante na Secretaria de Fazenda. Já estamos colhendo alguns resultados. Eu foco muito no cliente. Eu trouxe esse DNA de cliente, sabe, para dentro da Secretaria, todos os modelos de gestão. Eu sempre dizia, olha, você tem sempre que olhar o seu cliente interno e o seu cliente externo. Você tem que ter esse foco. Por quê? Se o seu cliente morrer, você morre também. E agora eu trouxe esse novo conceito para dentro da TI. Porque a TI, isso é fundamental na TI. A área de negócio é o meu cliente, só que eu fico entre a área de negócio e o detentor da solução. O desafio é gigantesco, porque em termos de reestruturação, teremos algumas entregas já para ser feito para o público externo. Internamente, nós já fizemos várias entregas, mas para o contribuinte nós temos um planejamento muito interessante, aí, desafiador, que queremos colocar em prática, e estou aí diante desse novo desafio. E o que vem pela frente? Na verdade, a minha vida, eu trabalho sempre na prospectiva, né? Eu sempre estou olhando para onde eu vou, e estou em 61 anos, eu não sei quando eu vou parar, Sim. efetivamente quando eu vou parar, eu não consigo me ver parado, né? Francisco, sensacional essa tua primeira fala aqui, porque justiça seja feita, né? A gente vive num mundo de muitos pré-conceitos. E alguns destes pré-conceitos são que, por exemplo, o setor privado é extremamente eficiente e o setor público não é nada eficiente. Quando você explica para mim a sua trajetória, trazendo conceitos moderníssimos, né, como um PDCA do Falcone, como um Balance Scorecard, como questão de confiar no contribuinte, né, como inclusive chamar ele de cliente, são questões assim que super modernas que dificilmente alguém vai ver a todo instante em qualquer fisco no Brasil todo, ou mesmo Receita Federal. Então eu fico muito feliz porque esse convite que eu te fiz para vir aqui nessa entrevista no podcast Money como Tributário é para mostrar quão diferenciado é o setor público, a Receita Estadual aqui do Paraná. Eu trabalho aqui, Francisco, você sabe bem, há quase 15 anos, né? E trabalhamos juntos em diversos projetos de investimento aqui no estado. E eu tinha certeza da assertividade da tua entrevista, de quão diferenciado ia ser, né? Isso é muito bom, isso chegar na nossa audiência para as pessoas começarem a quebrar esses preconceitos. Mas a curiosidade que eu quero te perguntar é: por que o Francisco tem essa visão diferenciada? O que te torna realmente essa ilha assim, de excelência, de conceitos modernos de gestão dentro do setor público aqui no Paraná, Francisco? Olha, essa é uma questão que sempre me abordo em relação a esse aspecto. O que eu considero, essa minha visão diferenciada, Augusto? Alguns componentes. A minha formação me ajudou bastante, ou seja, a economia ela te leva a isso, né, você leva a estudar muito bem o mercado, que no a estrutura como um todo. Então, quando eu olho o mercado, o que eu estou olhando? Eu estou olhando as empresas, né, que são os empreendedores, tem agora o terceiro setor, que nós não podemos desconsiderar, você tem as famílias, que é a população como um todo, e você tem o ente governo. Essa é a estrutura de mercado. Então, quando você começa a analisar estas relações, estas inter-relações entre esses 3 ou 4 agentes, e você domina isto, você passa a ter uma visão do outro. Eu tenho uma visão sobre o olhar do empresário, eu tenho uma visão sobre o conceito de eu, família, consumidor, eu tenho uma visão como terceiro setor, que é o ente que está vindo muito forte aí, né, nesse aspecto. E tive a oportunidade profissional de ter a visão do governo, né, do Estado como um todo, como agente regulador. Então isso me buscou a ter essa formação. Também outro aspecto importante é
voltando novamente à academia, é o conceito de Estado, é o conceito de governo, né? Quando você começa a estudar na história, que você olha, eu tenho um Estado extremamente patrimonial, tá? Onde você tem uma relação muito obscura entre o detentor do poder, o rei, o imperador, ou seja, quem for, e ou efetivamente o Estado, então extremamente patrimonialista, onde você confunde o papel do detentor do poder com o Estado como um todo. Depois nós viemos ali no século XIX, entrando no século XX, com o Estado extremamente burocrático, né? Nós criamos toda uma burocracia para fazer a gestão do Estado. E na metade do século XX, nós entramos no Estado gerencial. Então, por que eu quis colocar isto? Porque nós discutimos o modelo gerencial para o Estado desde o início do século XIX, aprofundando um pouco mais a partir da década de 30. E quando que o Brasil vem discutir Estado gerencial? Vem com Bresser Pereira discutindo dentro da reforma administrativa do Estado. Ou seja, nós estamos há 3 décadas atrás discutindo o Estado gerencial. E até hoje nós ainda temos dentro do Estado essa concepção. Por que eu dei essa volta? Para chegar no servidor público. O servidor público, ele é constituído, e aí corre um risco maior quando você entra direto no setor público, na administração direta, você é preparado para não enxergar essa harmonia dentro do mercado, mas para enxergar o outro como um teu inimigo, como o seu oponente. Então, e isso na Secretaria da Fazenda, no fisco, é muito mais evidente. No nosso curso de formação, quando eu fiz o curso de formação em 94, nós fomos preparados para o embate com o contribuinte. Todo o nosso curso de formação foi para ir ao embate do contribuinte, buscar o sonegador, a buscar o crime da ordem tributária. Nós não fomos preparados para a grande maioria, ou quase a totalidade do contribuinte, que está em conformidade. Esse é um ponto sensacional, Fresco, porque o que mais chamou atenção para mim na tua conduta, como eu falei, a gente já teve o plano de trabalhar em diversos projetos de investimento diferentes, desde o Paraná Bom Emprego, depois Paraná Competitivo, uma série deles. E uma coisa que sempre me chamou atenção foi, Francisco, eu preciso disso aqui. Eu nunca ouvi de você um não. O que eu ouvia de você era assim, por que você precisa? Você quer me explicar? Consegue me explicar objetivamente por que precisa? E aí existiam explicações que eram econômicas, eram questões de infraestrutura, eram questões de competitividade. Eu sempre enxerguei você e o seu time na Secretaria de Fazenda do Paraná com essa parceria, com essa curiosidade de realmente entender as dores do contribuinte que está ali investindo, que está sustentando famílias, que está fazendo a economia girar. Essa disposição de vocês em ouvir o contribuinte e realmente proporcionar questões que são importantes para ele, para conseguir continuar gerando emprego, gerando renda, fazendo investimentos, isso para mim acho que é um grande diferencial do estado do Paraná em relação a outros estados da federação. Então essa para mim é uma questão assim, super importante que eu sempre vi com um grande diferencial, não apenas seu, mas de vários outros colegas seus dentro da Secretaria de Fazenda. Eu poderia citar aqui vários nomes, o próprio Gilberto Calisto é um grande nome, pessoa extremamente séria e curiosa para saber, mas qual é a dor do contribuinte? Isso para a gente que está do lado de cada mesa, Francisco, é muito importante, porque a gente enxerga vocês uma parceria genuína que está focando muito no desenvolvimento do Estado, geração de emprego no Estado, né? Isso, porque o que acontece, Augusto? O ato de arrecadar, tá? Ele é uma consequência. Ele não, por si só, ele não se sustenta. Então, o que vem antes do arrecadar? É o econômico social. Então, eu tenho que ter essa infraestrutura, eu tenho que ter esse mercado aquecido, eu tenho que ter a dinâmica econômica e, por consequência, o que eu tenho? Eu tenho a geração de receita para o setor público. Então, nós sempre temos que ter esse olhar como uma consequência. Por isso, quando eu falei para você que eu fui para a área econômica, eu disse, olha, aqui efetivamente é a minha praia. Porque aí eu posso trazer os meus conceitos de desenvolvimento econômico. Eu posso trazer os conceitos de eu atrair um investimento ou chegar para a empresa e dizer, olha, potencialize esse seu investimento porque tem espaço aqui no mercado e eu posso te ajudar em relação a isso. Então, toda a minha equipe na área econômica foi preparada para prestar uma consultoria para o contribuinte, que nós chamávamos de cliente.
Ele é o meu cliente. Eu não posso matar o meu cliente. Se eu matar o meu cliente, eu morro junto com ele. Sensacional. E essa visão tem que ser internalizada com o fisco. Então, quando o fisco diz, não, eu quero aumentar a carga tributária, eu preciso aumentar a alíquota modal, é um conceito totalmente contrário à lógica econômica. Por quê? Eu não vou nem entrar aqui na curva de Laffer, né, que você trata no teu livro. Não vou Sim. nem entrar, porque isso aí é basilar. Mas é totalmente antieconômico. Ou seja, eu estou atribuindo uma carga, uma carga tributária para uma estrutura tributária que já está extremamente estrangulada. O que eu preciso? Eu preciso dinamizar a economia. Eu preciso melhorar as relações de troca para, com isso, por conseguinte, eu vou aumentar a minha carga tributária, a minha arrecadação. Então, isso é importante. Esse é o meu foco. Eu vejo que esse é o grande diferencial no meu trabalho. Não, e esse é o tamanho da conquista de conseguir aumentar 55%, como você comentou agora há pouco, a arrecadação do município, sem ter necessariamente aumentado carga tributária. Ou seja, o que você fez? Trabalhou com dados, trabalhou com estatística. Se fala hoje que os dados, né, são o novo petróleo, né? Ou seja, trabalhar com realmente gestão para poder proporcionar esse aumento de arrecadação sem aumentar a carga, pelo contrário, inclusive avaliando a possibilidade de se reduzir carga tributária para atrair novos investimentos, né, Francisco? Exato. Porque o que acontece, Augusto? Nós nunca tivemos tanta informação no fisco, tantos dados. Vocês sabem Sim, quantas declarações que vocês entregam. Aliás, não precisava nenhuma, porque tudo a base é a nota fiscal. sim, Se eu tenho toda a base fiscal no meu repositório, a partir dali eu posso fazer o que eu quiser. Então, o fisco nunca teve tantas informações. Mas o excesso de informações também é um risco, se você não sabe utilizá-los. Então, esse é o conceito que tem que ser desenvolvido no fisco. Quando eu assumi a prefeitura de Curitiba, para te dar um exemplo, nós tínhamos que fazer um trabalho em cima do Simples Nacional. Enfim, em função daquelas empresas que ficam ocultas no Simples Nacional, estava prejudicando o mercado. Eu fechei um contrato com a empresa, um consórcio, eles me desenvolveram uma tecnologia, uma inteligência em cima da base de dados. Eu coloquei uma auditora fiscal, Augusto, uma auditora fiscal. No primeiro mês, ela me deu um retorno de 15 milhões. imagina. E o potencial de... O que acontece? Nós criamos uma inteligência onde eu detectava a irregularidade, notificava o contribuinte, abria espaço para ele se autorregularizar, dando 30 dias para ele autorregularizar. Caso ele não regularizasse, aí sim eu tomava as medidas fiscais. O efeito foi fantástico, apenas com um auditor. Mas é saber trabalhar com o dado, com a informação. Agora, o que nós não podemos, e aí eu achei fantástico que você trabalhou no teu livro, é um excesso de informações e cada um quer uma informação de maneira diferenciada do mesmo cliente. Sim, eu trato isso porque o excesso, ele é gerado pelos maus contribuintes. Então você tem lá uma porção de maus contribuintes, que você precisa de mais informações para poder detectar isso aí, e os bons contribuintes, eles pagam pelos maus. Então, essa é até uma visão que eu tenho, Francisco, com relação à reforma tributária, porque eu sou um entusiasta da reforma tributária, da gente criar um novo IVA, que substitua os atuais 4. Agora, é bem verdade que, do ponto de vista de ambiente de negócios, a vida de um gestor tributário, de um empreendedor, ela pode melhorar antes de uma reforma. Basta convênios, basta boa vontade, basta trabalhar com dados, basta que realmente você trate o mau contribuinte como o mau e o bom como o bom. Então, ou seja, você não precisa criar aqui, inventar a roda, mas realmente tratar, é o Confúcio, né? Trate seus Uhum. amigos com bondade, seus inimigos com justiça, e com certeza com isso você melhora muito o ambiente de negócios, né? Faz sentido isso, né, Francisco? Faz. Aí entra, analisando sobre a ótica da reforma tributária, eu também sou muito otimista em relação à reforma, eu creio que agora nós vamos avançar em relação a isso, mas em relação aos 2 projetos em si que estão em tramitação, eu tenho uma crítica muito grande, e já abordei isso várias oportunidades, que eu vejo pela estrutura que o Brasil tem hoje, pela forma que o Brasil está discutindo a questão tributária, os vários aspectos. Nós temos uma lei complementar 106 que vai até 2032, que trata dos incentivos fiscais, dessa guerra fiscal. A minha proposta, a minha visão seria a seguinte, Augusto: simplificar em cada âmbito.
Uhum. Porque o que acontece? Hoje nós temos o ICMS, que é um IVA, lá atrás ele foi diluído sob a ótica de um IVA, nós temos os tributos federais e temos os municipais, todos com as suas deficiências, sendo que o maior enfoque efetivamente está em cima do ICMS. Sim. Então a minha proposta seria cada ente fazer a sua reforma, ou seja, vamos pegar o ICMS, é a coisa mais simples de resolver o problema do ICMS, Augusto. É harmonizar a legislação no âmbito nacional, estabelecer regras claras de carga tributária, de alíquotas, e se for para conceder incentivo, muito bem específico, apesar que, veja, eu, por mais ser um mentor do incentivo fiscal, eu sou um entusiasta do incentivo fiscal pela ótica orçamentária, porque ele é transparente. Sim. Tá? Então, eu concedo o benefício para você, de benefício financeiro pela a órbita orçamentária e retiro sobre a ótica fiscal, a ótica tributária. Então, seria cada ente fazer a sua reforma, estabelece um prazo, eu arrumo o ICMS, o governo estadual, o governo federal arruma os seus tributos, principalmente envolvendo a questão da produção, os que se diz sobre a produção, o municipal resolve o seu problema também, que ele tem o ISS, que eu achava que era fácil. A complexidade do ISS é inacreditável. Sim. São 5.700 ISS. É. Tá? Então, você harmoniza isso no âmbito nacional. E aí, a partir do momento que eu tenho bem claro para o mercado, eu desonerei o custo das empresas, eu desonerei o custo da máquina tributária, que é algo que ninguém vê, Augusto. O custo hoje da administração tributária é algo absurdo. Você daria para resolver os problemas sociais do Brasil com o custo da administração tributária. E lá na frente, aí nós vamos efetivamente para uma reforma. Aí sim eu chamaria de uma reforma estrutural, Exato. onde você discutiria a questão de um imposto progressivo, uma tributação voltada mais para a renda e patrimônio e deixando o consumo e a produção fluir com mais facilidade. Excelente, Francisco. E eu já tive a oportunidade, não vou entrar aqui em detalhes, mas dando aqui um depoimento, já tive a oportunidade para discutir com você reduções, né, de impostos, em que a pergunta que você me fez foi a seguinte: Augusto, mas quanto que isso gera de renúncia? A resposta que eu te dei foi: Francisco, não há renúncia. Eu consigo te provar que você, em 12 meses, aumenta a arrecadação e nós vamos estar de novo nessa mesa rediscutindo isso aqui. E aconteceu. Reduziu-se a alíquota de um determinado imposto num determinado momento, e 12 meses depois o resultado que a gente viu foi esse: aumentou a arrecadação, porque a gente conseguiu vender mais determinados produtos, né, na empresa em que eu trabalhava na época. E esse regime foi renovado depois, por várias ocasiões. Ou seja, é realmente uma relação que tem que ser de parceria, né. Eu falo com amigos aí de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Nordeste, e eu sempre advogo pela ideia de que realmente aqui no Paraná a gente tem uma ilha de bom senso, né, de pessoas que trabalham no setor público, mas que têm essa visão, essa sensibilidade de ver o empreendedor como um grande parceiro, como um grande gerador de riqueza para o Estado, né? Isso é muito bom viver isso aí. Francisco, um outro ponto que você colocou aqui, né, dessa sua experiência atual aí, né, com TI, com tecnologia na Secretaria de Fazenda, e que me chamou muita atenção, é a humildade de dizer para um secretário de Fazenda: eu não conheço nada de TI, mas eu consigo estudar e trazer soluções. Eu acho que também tem um pouco esse estigma, né, do funcionário público ser visto pelo privado de que é aquele cara mais arrogante, que tem aquela empáfia de não dizer que não sei. Quando eu vejo um cara com o seu tamanho, com a sua estatura, com a sua carreira, chegar na frente do secretário e dizer: eu não sei nada de TI, mas posso estudar e posso criar uma solução. Eu acho sensacional isso, né? Eu queria fazer esse elogio e te perguntar como é que está indo esse projeto, né? Esse projeto hoje dentro da Secretaria de Fazenda, né? De trabalhar com tecnologia, trabalhar com dados, né? Alguém que mês atrás disse que não sabia nada, né? Está sendo um desafiador e, por outro lado, é fantástico. Eu vou fazer uma reflexão aqui, que pode ser que a pessoa diz: olha, não é verdadeira. Eu digo assim: quer conhecer uma estrutura, entre na área de TI. Por que isso? Independente do ambiente hoje, a TI é estratégica, Augusto. Não tem como nós dizer.
independente do setor público, setor privado, a TI, ela é estratégica. Sim, E a partir da TI você consegue enxergar toda a organização. Então, isso está sendo um facilitador muito grande para mim. Eu estava ontem, inclusive, conversando com um time da área de negócio, e eles abordaram que nós fizemos uma contratação grande agora, e de uma solução, e eles abordaram e disseram assim: qual é a vantagem de trabalhar com o Francisco? Ele conhece a área de negócio. Então, ele, como gestor da TI, ele conhece efetivamente as dores da área de negócio. Então, isso está sendo um grande facilitador para mim. Então, eu chego como gestor de TI e apresento a solução da área de negócio, conhecendo, eu sou analista de negócio também. sim, Então, isso está possibilitando eu dar um grande salto de entregas ali o secretário está fazendo. Eu digo, olha, efetivamente precisa mexer nisso, porque a grande dificuldade nossa da área de negócio é explicar para a TI o que nós queremos. sim. Então, um projeto que nós estamos em maturação, que é o projeto Conformidades, que é esse que eu que espero entregar para frente, que é essa mudança de cultura em relação a ver o contribuinte, né? É é algo que muito emblemático para você pegar, extrair do fisco e transmitir isso para o mercado e dizer: "Olha, eu quero essa solução", porque não é um CRM básico. No mercado eu quero um CRM, tá bom, vou lá e pego, vem lá quadradinho, mas para o fisco não serve, eu tenho que construir, eu tenho que fazer uma customização de tudo isso. Então, isso está sendo a minha experiência e está sendo muito gratificante. Então eu sei que eu vou sair muito forte disso. Eu já tenho a minha linha do tempo de sair, eu já estou construindo a minha saída. Quando eu chego, eu já preparo a minha saída, ou seja, eu tenho meu projeto finda em 1 ano, foi o contrato que eu fechei com o secretário, então até o final do ano que vem eu devo estar saindo dessa atividade, entregando essa atividade, mas até lá eu vou deixar tudo muito bem encaminhado para o gestor da Secretaria da Fazenda. Francisco, você está assumindo um compromisso aqui público com a sua esposa de dentro de um ano voltar a colher ameixas e pêssegos, é isso então? Exatamente. Eu vou ter que voltar a cuidar do meu pomar. Eu tenho é gratificante, eu tenho uma estrutura boa, né, que onde eu moro, tem vários frutíferas, né, tenho 2 araucárias fantásticas, e ali é a minha área de lazer. Aliás, colhemos, né, a questão de 3 semanas fizemos a colheita dos pêssegos, né, fizemos as compotas e mais, que nós sempre deixamos para 1 ano. Então eu assumi esse compromisso com ela que volto a aos meus cuidar das minhas plantas e também um pouco curtir o neto, que na verdade eu sou avô, né, curtir o neto. Muito bom. Eu queria te perguntar justamente isso, Francisco. Quem é o Francisco fora desse ambiente profissional, né? O Francisco em casa, o Francisco marido, pai, avô, que cuida do pomar. Fala um pouco pra gente, pra nossa audiência. Eu tenho certeza que isso vai ser inspirador para muitos. Quem é o Francisco fora desse ambiente profissional do dia a dia de trabalho? Eu sou muito diferente. Muito diferente mesmo. Eu consigo fazer uma segregação, até por uma questão de sobrevivência, de saúde também. Então, o Francisco fora dessa área profissional é um Francisco muito tranquilo. Eu tenho uma filha e um neto, né? Muito caseiro. Adoro mexer com a terra. Adoro esse contato com a terra, né? Eu vim, na verdade, a minha origem, eu sou filho de agricultor. Então, até Uhum. os 10 anos, eu trabalhei na cultura do café. E isso está enraizado, né, comigo, está. E eu curto muito o final de semana, ficar mexendo lá no nas minhas plantas, cuidando, adubando, porque tem todo um trabalho interessante. Gosto muito de praticar esportes, né, sou um praticante de esporte, faço a minha academia para manter a questão do físico, mental bem estruturado, faço a minha acupuntura para abaixar, estabilizar. Então o Francisco pai é muito presente, né. E agora por outro lado, e aí a minha esposa, né, ela disse: "Francisco, você é uma pessoa muito ligada no 220. Por mais que você diga que você desacelerou, para nós ainda você é acelerado". Sim. Então, quando eu estou cuidando dos pêssegos ali, ela diz: calma, calma, vamos cuidando do jabuticaba ou da uva". Fala: "Uva, acelera aí, não dá". Então, mesmo assim, eu considero uma pessoa acelerada. Mas essa é uma característica que nós herdamos do nosso pai. O nosso pai, ele era um empreendedor por natureza. Sim. Eu considero ele um intelectual orgânico, ele não teve a capacidade de formação, mas ele é uma pessoa, Augusto, por exemplo, quando nós tínhamos o nosso sítio, ele tinha todos os livros contábeis, tudo registrado sem formação. Imagino. Então e ele trouxe sempre muita forte conosco a questão da liderança.
Isso é inerente a nós. Se você falar qualquer membro da minha família, meu irmão, minhas irmãs, você vai ver que é inerente deles a questão da liderança. Então, por mais que eu esteja num momento de relaxamento, eu não consigo perder esse aspecto da liderança. Mas eu sou muito, muito tranquilo, muito da paz. Muito bom, sensacional. Francisco, e passados aí mais de 30 anos de trajetória exitosa aí no setor público, eu queria te perguntar sobre um erro que você acha que pode ter cometido na carreira e que tipo de aprendizados que esse erro trouxe para você até hoje. Esse é um ponto extremamente complexo para mim. Eu não sei se eu poderia considerar como um erro, sabe, Augusto, mas foi uma tomada de decisão estratégica. Tem um aspecto, seja no mundo corporativo, empresarial ou mesmo dentro do setor público, que você é inerente, você chega como estagiário e você busca galgar um crescimento profissional dentro da organização. E no setor público não é diferente. Então você vai buscando novos cargos, novas estratégias, é a pirâmide, isso é natural. E eu já tive a oportunidade de ocupar os mais diversos cargos. Eu já fui até, não comentei aqui, mas já fui até diretor financeiro do Estado. Sim, Eu tive esse desafio. E qual era a minha estratégia? E é ainda, é ocupar o cargo de secretário da Fazenda. Eu não escondo isso de ninguém. sim, E é natural. Por que ocupar um cargo no primeiro escalão? Porque é ali que a decisão estratégica acontece. Então, se você quer mudar o mundo, você tem que estar disposto a assumir posições para que o seu objetivo seja atingido. E aí que eu considerei uma estratégia. Eu tinha um planejamento em paralelo que era de assumir um cargo político, inicialmente de deputado estadual, então eu ia fazer uma carreira política. Isso no início do ano 2000, 2003, ali, quando eu estava assumindo os cargos, aqueles cargos na Secretaria da Fazenda. Então eu estabeleci uma estratégia política e chegou em um estágio, eu abandonei a estratégia política e foquei essencialmente na carreira técnica. Falei, sim. eu preciso muito do técnico, vou abandonar o político. A minha estratégia era, em 2014, eu estar me candidatando a deputado estadual. Quando eu abandonei essa estratégia política, eu perdi potencialidade para eu avançar e buscar almejar exatamente o cargo. Então, um cargo hoje, no primeiro escalão de governo, independente em qual órgão, ele demanda uma estratégia política muito grande. Então, eu vejo que o meu erro estratégico foi esse. Foi eu não ter aprofundado a minha questão política. Eu almejava e busquei também o cargo no próprio Tribunal de Contas, aonde também aí ficou evidente a minha estratégia política estava falha, porque quando eu cheguei, apresentei todo o meu currículo e foi submetido a 2 sabatinas, eles disseram: "Poxa, você tem o melhor currículo para ser um conselheiro de Tribunal de Contas, mas você não é político, você Uhum. não tem uma vinculação política". Então, são decisões na vida que você tem que tomar. E eu percebo o seguinte, eu estou numa fase da vida, Augusto, que eu já estou, realizado. Graças a Deus eu tenho uma estrutura boa, estou realizado. Então, eu vejo que agora eu tenho que repensar e realmente tomar novamente essa decisão. Esse erro que eu cometi lá atrás, eu não precisaria ter abandonado essa questão política. Eu poderia ter trabalhado, mas eu fiquei meio assustado. Eu falei: "Poxa, é um mundo muito cruel, né, esse mundo político, muito pesado para um técnico". Mas não adianta. Se você quer almejar algo e você tem que superar algumas barreiras. E uma das barreiras do setor público é o componente político. Não tem como você ir apenas com o aspecto técnico. Infelizmente, você tem que ter um componente muito forte. E isso eu almejo. Porque, Augusto, rapidamente, um aspecto muito importante que eu sempre trouxe na minha vida, uma lição de vida é o seguinte: eu não aceito ser subordinado à mediocridade. Isso eu não aceito. Eu sempre Excelente. rompi, fui colocado na geladeira, às vezes, já tive a oportunidade, que é um conceito, geladeira que nós temos é um conceito do servidor público Sim, quanto tijolo, né. Eu já paguei caro por isso, mas eu não aceito a mediocridade. Eu sou fomentado pela excelência, então eu não aceito. Só que para você não ter um gestor medíocre, você tem que estar apto a assumir, então,
uma posição. Então, esse é o meu erro que eu vejo dentro da minha carreira e que culminou em alguns aspectos que estão se tornando inatingíveis, seria a estratégia política, eu trabalhar melhor essa concepção. Agora, Francisco, sem dúvida, o nosso podcast aqui, ele é ouvido não apenas por gestores tributários, financeiros, pessoal do mundo corporativo, mas também por empreendedores, tá? E aqui eu quero dar uma dica, né? A gente tem vivido no país uma situação em que, de alguma maneira, as pessoas do setor privado, empreendedores, empresários, têm sentido a necessidade de fazer algo a mais, né, pelo Estado, pelo país. E eu queria aqui realmente jogar confete e dar essa dica para algum empreendedor que quiser realmente almejar, né, o governo do Estado, que na campanha ele já anuncia o Francisco como secretário de Fazenda. Eu tenho certeza, Francisco, que pelo menos na comunidade tributária, tá, gestores, advogados, consultores, eu tenho certeza que você vai ter aí mais de 50% dos votos, tá? Então, realmente, Agradeço. porque o que a gente ouviu aqui, né, da sua trajetória, sua maneira de atuar, conceitos modernos de gestão, isso aqui realmente é sinfonia para quem passa o dia inteiro trabalhando para entregar um SPED, uma ECF, ECD, DCTF, Perdercomp. Então, realmente, mais uma vez, né, Francisco, eu já fiz isso várias vezes pessoalmente, queria te parabenizar, assim, pela maneira como você conduz e conduziu sempre sua carreira com altíssimo nível de governança, de senioridade, de maturidade, de honestidade, né. Isso realmente para o setor privado paranaense faz muita diferença, tá. Francisco, queria aproveitar, a gente tem aqui uma última sessão da entrevista, que eu chamo de pitacos culturais. Então eu peço para o entrevistado trazer uma dica de um livro, ou de um filme, ou de uma série. Se o convidado quiser indicar um de cada, não tem nenhum problema, né. Hum. Eu queria saber qual é a sua dica aqui para a nossa audiência, né, nesse pitaco cultural. Ah, sim, eu trouxe uma dica para vocês, né, e eu trouxe 2, tanto de um filme quanto de um livro. O livro que eu indico é A Terra Prometida, do Barack Obama. Sensacional. É sensacional o livro, é uma lição de vida, de estratégia, sabe, Augusto. É como você estabelecer planejamento, foco, equipe. Quando você lê o livro, você vê o quanto que é importante a equipe do Obama, as pessoas que estão dando suporte para ele, o aspecto família, o papel da mulher dele em toda a carreira, aquele momento que ele pega, efetivamente vai para a campanha e ela fica segurando tudo em casa, né, com as meninas. E além disso, ele ainda ia visitá-lo e fomentar, porque ele entrava em alguns aspectos de depressão, ela pegava e dava esse reforço. Então, esse livro, ele traz um componente de lição de vida, ele traz um componente muito grande de estratégia, como você trabalhar a estratégia, e o aspecto que eu vejo mais importante é como dar uma sobrevida para a democracia. Muito bom. Esse livro ele permite para você ver o quanto que a nossa democracia ela vive sob riscos. E como que você tem que trabalhar isso nos bastidores, no que eu chamo de poder oculto, né, para que ela não seja fragmentada ou totalmente destruída. Excelente, Francisco, uma grande dica, não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho uma grande admiração pelo Obama e também pela Michelle, Isso, né, tem até um filme sobre ela na Netflix isso. também, muito bom, sensacional. Você falou em 2 dicas, qual seria a outra? Exato. O outro livro é também de outra negra, outra pessoa preta, né, eu trouxe os 2, tanto Obama, que é o filme que foi lançado agora, fresquinho, em 2022, que é o Harry. Harry é uma escrava americana, né, no século XIX, ela nasceu no século XIX, 1820, 22, por ali. E ela também, o que que é? A história dela é muito interessante, está no Netflix também, é uma história verídica, aonde ela nasceu escrava, ela é filha de mãe escrava, o pai dela era livre, mas mãe escrava, e tinha um acordo com o proprietário, com o dono dos escravos, de que ela seria livre. No entanto, ele morre, e daí fica o filho, e aí eles realmente não liberam, e ela fica sendo escrava. E ela estabelece toda uma estratégia na vida dela, não vou contar o filme aqui, cortar Sim, a estratégia para ela buscar a liberdade. Então, ela ficava ali em Maryland, dos Estados Unidos, e ela tinha que ir até o norte dos Estados Unidos, aonde a escravatura já estava abolida.
Então, ela estabelece toda uma estratégia para ela chegar lá no norte dos Estados Unidos, o que eles chamavam da rodovia subterrânea. Rodovia subterrânea são pessoas em pontos estratégicos para viabilizar a chegada, o caminho dos escravos até a liberdade. Então, tinha pontos estratégicos, pessoas estratégicas que a viabilizando para chegar. Então, ela estabeleceu todas essas estratégias, e aí a estratégia dela era combinada a 2 fatores. Primeiro, ela tinha a percepção que ela tinha um dom divino. Ela sofreu um acidente, inclusive por algo que foi um capataz que bateu na cabeça dela, e ela simplesmente, ela estava conversando com você, ela adormecia, e ela começava a ter visão. E então ela pegou essa questão divina, se apegou muito a Deus, e além disso, ela estabeleceu toda uma estratégia para ela fugir, conseguiu fugir. Chegou lá no norte, ela estabeleceu uma nova estratégia para trazer os escravos para o norte. Então, ela criou, por meio dessa rodovia subterrânea, ela começou a ser o grande, que eles chamam de grande guia, né, para fazer todo esse trabalho. Agora, o que esse filme e o livro traz? É que a vida, ela demanda algumas ações fundamentais. Primeiro que eu vejo é você ter uma confiança muito forte espiritual, ter uma formação espiritual muito forte, né? Que tem uma hora que você tem que se apegar a isso. Você ter uma estratégia muito certa de aonde você está e aonde você quer chegar. E um componente que é a sorte. Então, eu vejo que você somando a estratégia, porque ela também é uma intelectual orgânica. O que eu admiro, diferente do Obama, que teve uma formação, ela é pura intelectual orgânico, ou seja, é inerente dela a estratégia. E ela consegue fazer, então, esse processo. Tanto que, na Guerra Civil dos Estados Unidos, ela é convidada para conduzir o exército, e daí focando mais nos escravos, nos negros, não nos escravos, mas nos escravos libertos que lutaram na Guerra Civil Americana. Ela foi à frente da batalha, estabelecendo estratégia para ganhar a guerra. Imagina uma mulher no século XIX, tá? Negra, Sim. fazendo isso. Então, você pega a Harry e transporta para o Barack Obama. São 2 modelos, exemplos que eu sugiro essa dica, mas ao leitor ou à pessoa que for assistir o filme, eu gosto muito de estratégia, eu sou uma pessoa que sou movida à estratégia, para olhar exatamente a estratégia e como que o ser humano tem que ser resiliente. Ele tem que se adaptar muito rápido à diversidade e buscar uma nova estratégia, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sensacional, Francisco. Eu não tenho palavras aqui para te agradecer por esse nosso bate-papo, que durou perto de 1 hora, enfim. A tua generosidade em compartilhar conosco a tua carreira, a tua trajetória, quem é o Francisco fora do ambiente profissional, as dicas culturais. Francisco, a minha admiração por você aumentou ainda mais, já era um grande admirador assim do seu trabalho, da sua pessoa, e eu tenho certeza, tá, que a audiência vai se inspirar muito nessa trajetória, porque quando a gente criou esse podcast, a ideia era dar, né, essa questão da nobreza à área tributária, e chamando executivos, chamando consultores, advogados e também pessoas do setor público, para que a gente possa inspirar jovens que hoje estão no início de carreira, eventualmente não se veem nesse modelo de entrar numa empresa como trainee, crescer, querem fazer concurso. Uhum. Então essas pessoas com certeza vão pegar nomes como você, como o Calixto, e vão se inspirar para fazer um concurso e para fazer melhor no setor público. Eu acho que a gente, criando esse círculo virtuoso, a gente vai criando também um estado melhor, um país melhor. Mais uma vez, muito obrigado pela generosidade por aceitar nosso convite, Francisco. Eu que agradeço imensamente. Eu costumo dizer que eu gosto de você de graça. Desde a primeira vez que tivemos o contato, temos algumas afinidades muito importantes, né, em termos de princípios. Sim. Então, eu agradeço, é extremamente importante. Desejo sucesso, apesar que já é sucesso, tenho certeza disso, e estou à disposição. Eu acho que é um tema que vale a pena nós debatermos, nós discutirmos para aquilo que você falou, para buscarmos novas inspirações aos jovens, né? Da mesma forma que você colocou aqui do estagiário no seu livro, eu digo que no serviço público também é uma devoção. Muito bom. Muito obrigado. Queria agradecer você pela sua audiência, que é para nós muito importante,
para compartilhar conhecimento de uma forma verdadeiramente ampla. Para tanto, se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos, colegas, família. Torne este conteúdo ainda mais acessível para o maior número possível de pessoas, pois isso nos ajuda a construir ainda mais valor na sociedade através da educação e do conhecimento.